Aqui pelo Brasil, a oposição da Câmara deve discutir o aumento da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, assunto que vai voltar à tona nessa semana, após aquele anúncio da semana passada aí do presidente do governo Lula. A Marília Ribeiro está de volta aqui na programação do Jornal da Manhã e atualiza a gente a respeito desse assunto. Pois não, Marília? É isso mesmo, Nonato. A gente já vê a oposição dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal se articulando para poder fazer a derrubada, não apenas dessa parte do decreto que trata sobre o IOF, mas de todo o conteúdo. E isso vem acontecendo por conta do que foi anunciado pelo governo federal na última quinta-feira. E no mesmo dia, nós tivemos a apresentação de um projeto pelo líder da oposição dentro da Câmara dos Deputados, o Luciano Zucchi, que ele apresentou pedindo a derrubada desse texto. De acordo com ele, essa medida é abusiva, inconstitucional e prejudicial à economia nacional. E o que deve acontecer é que na terça-feira, amanhã, por volta das 2 horas da tarde, a oposição possa se reunir para poder articular a derrubada dessa medida. Mas não é só na Câmara dos Deputados que a gente está tendo aí essa oposição se movimentando. Lá no Senado, o líder da oposição na casa, o senador Rogério Marinho, ele também aí protocolou um projeto pedindo a derrubada dessa medida. Ele diz que essas mudanças acabaram sendo feitas às pressas e que o decreto resulta em severas distorções tributárias e traz também uma insegurança jurídica. O que a gente também tem aí é que a bancada do Novo acabou também protocolando um projeto para poder sustar os efeitos desse decreto. De acordo com a bancada do Novo, o brasileiro não suporta mais o aumento de impostos. Essa, Nonato, é mais uma medida que acabou sendo anunciada pelo governo federal e que está ganhando protagonismo dentro do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, onde os parlamentares vêm se articulando para poder tentar fazer a derrubada de mais uma medida que foi apresentada pelo governo federal. A gente traz aí também outra movimentação que acaba tendo dentro do Congresso em relação ao que vem sendo feito dentro do governo federal, em relação à CPI ou CPMI do INSS, que acaba prejudicando o governo do presidente Lula. Isso por conta das investigações que acabaram avançando em relação aos descontos indevidos dos aposentados e dos pensionistas. O governo vem colecionando aí movimentações dentro da Câmara e do Senado Federal. A gente vai acompanhar como é que vai funcionar essas reuniões dentro da oposição em relação a esses projetos que foram apresentados para sustar os efeitos do decreto apresentado pelo governo na última semana, e também vamos acompanhar em relação a outros movimentos que vêm desagradando deputados e senadores em relação ao governo federal. Nonato. Obrigado, Marília Ribeiro, com informações na capital federal e assunto para a gente acompanhar aqui a opinião dos nossos comentaristas, Deise Ciocari e também Cristiano Beraldo, na manhã de hoje. Vou começar contigo, Deise, essa ação que os opositores pretendem fazer, discutir e tentar derrubar essa cobrança do ICMS, aliás, do IOF, está, claro, em linha com aquilo que é o papel da oposição. O governo vai precisar de muita conversa para tentar convencê-los de que tem que manter isso, não, Deise? Nonato, e aliás, conversa não tem sido lá o grande adjetivo do governo nesse Lula 3, né? Às vezes me parece que o governo Lula está com aquele paciente em coma e aí ele olha e diz assim, bom, eu vou aumentar o imposto, porque daí pode ser que o paciente acorde no susto, porque não existe uma outra explicação para o que está acontecendo no Brasil, né? Esse aumento de imposto disfarçado de medida técnica mostra exatamente o que é essa política fiscal e econômica do governo Lula 3, né? É desespero, é improviso, é medida a curto prazo, é medida populista, eleitoreira. E isso a gente sabe que a longo prazo vai acabar voltando muito pior para o Brasil, né? Óbvio que vai estourar no próximo presidente, né? O presidente Lula sabe disso, por isso que ele toma essas medidas. E o mais impressionante no meio disso tudo, se a gente for dar uma olhadinha com um pouquinho mais de cuidado, é que o presidente Lula segue em silêncio. O Palácio do Planalto, o presidente Lula especificamente, ainda não se manifestou sobre esses aumentos, né? A gente ouviu o Haddad falando, o Galípolo falando, mas o presidente está deixando o circo pegar fogo, né? E o que me parece é que quando o governo
ele passa a aumentar imposto e ele desiste de fazer reformas estruturais no Estado, que é o que o Brasil precisa, essa é uma tática de quem já desistiu de governar e está optando simplesmente por sobreviver. O presidente Lula, inclusive, tem nessa segunda-feira 2 reuniões marcadas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? A Marília Ribeiro trouxe mais cedo a agenda do Executivo. Agora, Beraldo, toda essa polêmica envolvendo o IOF fragiliza ainda mais a gestão de Fernando Haddad? Olha, Soraya, esse aumento do IOF, ele é absurdo, até porque o IOF é um imposto que não faz absolutamente nenhum sentido. Esse imposto sobre operações financeiras, cobrado sobretudo quando as pessoas tomam dívida, num país como o Brasil, uma forma do governo arrecadar em cima daqueles que ou estão buscando dinheiro emprestado para investir, para gerar emprego, gerar riqueza no país, ou aqueles que estão desesperados, precisando pagar as suas contas e, ao recorrerem a um empréstimo, eles são punidos pelo governo. É disso que se trata o IOF. Olha, o senador Ciro Nogueira trouxe um exemplo que é muito elucidativo nessa questão. Ele usa, por exemplo, uma empresa que pega 100 milhões de reais para investir em equipamentos para abrir uma nova unidade de produção, seja lá para quê, mas é um investimento no país. A empresa gera emprego, movimenta economia, ela faz bem ao país quando ela faz o investimento. Então, se ela pegar 100 milhões de reais e pagar 20% ao ano de juros, o que já é absurdo, mas é a realidade brasileira, ela pagaria no IOF anterior coisa de 900 mil reais de imposto, só por ter pego o dinheiro emprestado. Com essa nova alíquota do IOF, esse custo absurdo para a empresa pegar o dinheiro emprestado vai para quase 2 milhões. É mais de 100% de aumento. Agora, me explique por que, numa operação de empréstimo que uma empresa vai investir e gerar riqueza no país, ela tem que pagar um pedágio para o governo. Não faz absolutamente nenhum sentido. Mas nós, brasileiros, que acordamos todo dia cedo, colocamos o nosso nariz de palhaço e saímos para trabalhar, a gente já se acostumou com esses absurdos. Num país, Soraya, em que mais da metade dos adultos está inadimplente, pagando IOF à torto e à direito. Essa é a realidade que o Brasil vive hoje.